Mas vamos para as informações agora. É o seguinte, galera, o sábado foi animado, tá? Teve protesto da torcida do Flamengo na sede da CBF. Esses torcedores rubro-negros que foram lá exibiram faixas com os dizeres: a CBF é verde, fazendo uma alusão aí como se a CBF tivesse favorecendo o Palmeiras ultimamente na arbitragem, e também disse o seguinte na faixa: quem se mistura com porco vira CBF sem credibilidade. Os torcedores foram lá, não fizeram nada, não passaram dos limites, não quebraram nada, muito pelo contrário, fizeram esse protesto apenas com as faixas em frente à sede da CBF. Não é a primeira torcida que faz isso, recentemente a torcida do Grêmio fez isso também. Então, eu assim, não julgo de verdade, eu acho que de fato tem muita coincidência acontecendo envolvendo o futebol, prejudicando o Flamengo. Isso chama atenção. Repito, não serei leviano dizer que a CBF quer prejudicar o Flamengo. Jamais poderia falar isso sem nenhuma prova. Seria leviano da minha parte. Mas as coincidências estão chamando a minha atenção, tá? E eu falei na minha introdução que, de fato, não teve nenhuma visita no treino de hoje. Não teve. O Felipe Luiz ele pôde finalizar a preparação da maneira mais tranquila possível após o ocorrido na última sexta-feira. Porém, Saul ainda é dúvida, galera. O Saul ele participou de uma parte da atividade desse sábado com os demais jogadores e a outra parte de maneira individualizada. Existe a chance dele ser relacionado? Existe. Mas a ideia é que ele não seja titular. A ideia é que quem seja o titular é o Pulgar, jogador que ficou 4 meses, quase 4 meses longe dos gramados, voltou contra o Botafogo, ficou 30 minutos em campo, fez uma boa partida, até os números mostram isso. Em 30 minutos em campo, que ele entrou no segundo tempo, ele acertou os 16 passes que ele tentou, 20 ações com a bola, 0 perdas de posse, 2 desarmes em 30 minutos, cara, isso é assustador. Uma interceptação, 2 duelos ganhos de 2. E o melhor, não levou o cartão amarelo porque ele estava pendurado. Ele continua pendurado. Se ele levar cartão amarelo contra o Palmeiras, ele fica fora do jogo contra o Fortaleza, que é o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro no outro final de semana. E por que o Pulgar deve ser o titular? Não é apenas pela qualidade dele, obviamente fazendo uma comparação com os demais jogadores. O Saul é dúvida, porém ele vai ter o De La Cruz e o Alan, 2 jogadores que foram poupados no jogo contra o Botafogo por conta da grama sintética. Eles poderiam ser titulares? Poderiam. Mas além da qualidade técnica do Pulgar, que era titular absoluto até a lesão dele, tem uma outra questão também. O Felipe Luiz entende que a altura do Pulgar é algo que vai ajudar demais no estilo de jogo para enfrentar o Palmeiras. Por quê? No entendimento da comissão técnica do Flamengo, o Flaco Lopes, que é um atacante na equipe do Palmeiras, muitas vezes ele recua para fazer a função de meio de campo também. Ou seja, o Palmeiras acaba preenchendo o meio de campo e também utilizando muito a bola aérea, porque o Flaco Lopes é um jogador que tem a bola aérea como uma virtude. E o Pulgar também tem essa virtude da bola aérea. Então, o Felipe Luiz e a sua comissão técnica, eles entendem que, tendo o Pulgar em campo, eles conseguem, entre aspas, combater essa virtude do Flaco Lopes e ainda tem o ganho da bola aérea do Pulgar, seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva. Então, esse é um dos motivos que faz o Pulgar sair na frente para ser o titular ao lado do Jorginho. Mesmo que se o Saul tivesse 100%, eu arriscaria, pelo que eu ouvi, eu arriscaria dizer que o Pulgar seria titular. Mas, gente, o Felipe Luiz, de verdade, ele é uma incógnita com escalação. Eu vou dar um exemplo para vocês, poucas pessoas sabem. O Cebolinha, ele seria titular contra o Botafogo. O Felipe Luiz mudou em cima da hora mesmo. O Cebolinha estava pronto para ser titular e, no fim das contas, ele acabou ficando um banco de reservas. Tanto é que ele é acionado no segundo tempo, porque era algo que já estava, entre aspas, planejado pelo Felipe Luiz, só que, infelizmente, ele acabou tendo uma nova lesão 10 minutos depois que ele entrou em campo. Inclusive, ele fez uma jogada, estava bem, mas sofreu uma lesão muscular, um músculo no quadril. Então, o Felipe Luiz, ele é assim, ele estuda muito o adversário e ele vai tomando decisões assim, a cada momento, sabe? Estudando, conversando com a sua comissão técnica. Então não é uma mentira, não é algo, porque vocês não sabem. Não, gente, o Felipe Luiz, ele é assim, cara. E eu aprendi
no primeiro jogo do Felipe Luiz no comando do Flamengo, que eu lembro que o Gabigol não seria titular e na ocasião acabou sendo titular e foi surpresa para todo mundo. Então o Felipe Luiz, ele é assim, ele é um mistério na escalação, mas eu ouvi isso sobre o Pulgar e faz total sentido. E no lado do Palmeiras, pelo que eu apurei, na ausência do Everton, Carlos Miguel deve ser o titular, pelo menos foi o que aconteceu na atividade de ontem e na atividade de hoje. A ver. Ai, eu tô ansioso para esse jogo. Eu aposto que você também tá ansioso. A hora não passa. Agora, partiu São Paulo que eu vou fazer uma ação lá, tá bom, galera? Graças a Deus, a trabalho, mas é um bate-volta rapidinho. Tamo junto. Fui! A diretoria, já falei aqui, inclusive, de algumas pessoas que realmente eu achava que poderiam fazer algo melhor pelo bem do clube, bem da torcida, bem da arquibancada. E eu conversando com o amigo Bodão, ex-presidente da Jovem e atualmente lá na Anatorg, ele falou comigo, cara, eu vou te mandar um vídeo agora de uma situação que aconteceu hoje e, inclusive, agradecer aí uma das pessoas que intermediaram tudo aí, o Marcelo Conte, que fez acontecer essa união ali entre organizadas, e é um marco, né, cara? É uma virada, né, uma virada de chave, literalmente, na torcida organizada, que a gente vinha reclamando que cantavam, cada setor da arquibancada cantava uma música diferente, e realmente essa mudança aí para melhor, né, acontecendo hoje, um ensaio na sede da Raça Rubro-Negra. A gente, enquanto está falando aqui, vocês estão acompanhando aí as imagens, né, que o Bodão mandou para a gente, ex-presidente da Jovem, e você vê só, né, o ex-presidente da Jovem mandando as imagens da galera de todas as organizadas na sede da Raça Rubro-Negra. Isso aí é uma união importantíssima nesse momento aí, dessa guerra, né, contra o Palmeiras no campo, mas fora do campo também, com a torcida cantando, tá? Não com brigas, mas com instrumentos, com cantos, com incentivo, a pressão da arquibancada. A arquibancada rubro-negra tem muito a ganhar com isso. Parabéns aí ao Marcelo Conte. Quando é para criticar a gestão, a diretoria ou qualquer coisa, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar, porque há muito tempo a gente esperava essa união entre as torcidas organizadas do Flamengo. E eu acho que com a torcida do lado, é o 12º jogador, não tem como a gente não deixar de dizer que o Flamengo já começa ganhando. E com relação aí a influenciadores do Palmeiras, zombando da questão do no grito não, né, que foi uma ação aí dos perfis de Flamengo, dizendo que o Palmeiras não vai ganhar no grito, ou seja, na base da sacanagem que está acontecendo aí, arbitragem, o que aconteceu ontem na questão lá do Ninho do Urubu. Então os caras estão dizendo que é choro e estão tirando onda com a gente por causa dessa campanha de no grito não. Mas não adianta não, porque eu sei que na verdade vocês estão incomodados, que vocês sabem que tudo isso, vocês também estavam incomodados quando o Textor estava falando sobre tudo que aconteceu em 2023, né? E a gente já viu isso acontecer em 2005, ninguém fez nada, o Corinthians foi campeão com o Edilson lá e tudo foi provado e ninguém fez nada. Então, gente, o Brasil, a gente tem visto isso acontecer direto, e a torcida do Flamengo, mais uma vez, se manifestando. A torcida do Flamengo, a gente mais cedo trouxe que foi lá na CBF se manifestar, agora vocês vão ver imagens também, né, o pessoal das organizadas foi lá novamente se manifestar, agora CBF, Casa da Leila, colocaram também, reclamando, olha só, pegar aqui todas as faixas, né, olha só, CBF, Casa da Leila, Libra é porco, somos nós contra todos, tá? Então, os torcedores do Flamengo fazendo essa manifestação lá na frente da CBF, uma manifestação pacífica, é importante a gente falar, sem confusão, e depois colocaram as faixas ali na passarela perto da CBF, assim como também fez o pessoal mais cedo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Cara, eu tô vendo aí uma movimentação muito grande aí da torcida também, falando sobre a questão do Dybala, né, que a gente falou mais cedo, que é um nome que interessa ao Flamengo. O Flamengo já descartou qualquer negociação, até porque não teve uma receptividade muito boa com relação ao Gabriel Jesus.
O Nino, o Flamengo vê muita dificuldade para contratar, nem vai dar prosseguimento. E o nome que o Flamengo tem como uma possível grande contratação para 2026, que pode ser mais para o meio do ano, questão de pré-contrato já em janeiro, o jogador que está na Roma é o Paulo Dybala, tá? Mas é contrato muito alto, então o Flamengo vai ter que negociar muito bem. E os torcedores estão se movimentando muito, os torcedores comentando demais, né? Marcando o Paulo Dybala nas postagens aqui. Por exemplo, tem uma postagem aqui do Flavela Oficial dando crédito pra gente, e os torcedores todos marcando o Paulo Dybala, dizendo que o manto caiu bem, lembrando que o Wesley, né, joga com ele lá na Roma, e o Wesley inclusive conversa comigo. Outro dia o Wesley, eu falei, pô, convence o cara aí, Wesley, pô, deixa comigo. Então o Wesley com certeza fala do Flamengo para ele. E tem um detalhe importante sobre o Paulo Dybala, que pouca gente falou. O dia do aniversário do Paulo Dybala já tem tudo a ver com o Flamengo. Ele nasceu no dia 15 de novembro, dia do aniversário do Mengão. Então, já tem uma sintonia aí, né? Flamengo, Paulo Dybala, o Wesley está por lá para convencer ele. E eu vi torcedor do Flamengo, né? Inclusive o Gabriel Orfan, que é meu repórter, também falando, né, sobre isso, que ele vai ser o maior aeroflá da história, o Paulo Dybala. Que esse argentino, para ele, é o melhor argentino no futebol mundial hoje, né? Acho que ele esqueceu do Messi, mas o Messi também está em final de carreira. Mas é importante a gente falar que o Paulo Dybala joga muita bola e que seria, né, a informação que eu vi muita gente falando que vai ser um baita de um aeroflá se ele vier, né, que vai ser o maior aeroflá da história. Tomara, né? Aí os torcedores comentando, se o Gabriel não vier, eu já estou feliz, Gabriel Jesus, tá? Pessoal, vem Paulo Dybala, graças a Deus o Gabriel Jesus não, Dybala seria uma excelente contratação, vem Dybala. Quem tá vendendo bala? Vem Dybala. Joga muito. O Dybala vai disputar vaga no DM com Cebolinha e De La Cruz. Não se iludam. Pô, será, meu amigo? O pessoal falando assim, o pessoal não pesquisa. Não é possível que algum time ainda pensa no Dybala, porque ele machuca muito. Cara, o grande problema de jogador que machuca muito é que o Flamengo já tem alguns, né? Então, olha só, mas o Edu Rezende, graças a Deus, o Gabriel Jesus é muito ruim de bola. Quer investir, traz o Caio Jorge do Cruzeiro. Para mim, era o melhor nome. Para mim, Caio Jorge é o melhor nome. O Flamengo tinha, o Cruzeiro dificilmente vai aceitar negociar, mas eu falo do Caio Jorge muito antes dele vir para o Cruzeiro, tá? Muita gente falando, jogador de DM, que scout é esse, pelo amor de Deus. Cara, na verdade é um nome que é bem avaliado. Agora, ele não vai, o Flamengo não pode dar mole de contratar ele sem fazer muitos exames, né? Para ver se ele tá bem, tá? O Gaspar falando, o cara é bom e ainda entraria para o time do Arrascaeta e Saúl, beleza. Olha só, pessoal, traz o homem, graças a Deus, reserva na Roma. Esse já jogou muito, mas ainda joga, tem muito para jogar aqui no Flamengo. Então, pessoal falando, eu gostaria do Dybala no Fla. E você, gostaria? Ficou bem o Dybala? Aí, Flavelo, eu vou usar a tua foto, hein? Vou usar a tua foto, olha aí. Ficou bem o Dybala? O que vocês acham? Seria uma boa? Pensou? Dybala no Mengão? Ó, ficou bem. A camisa, o manto ficou bem nele, hein? Ficou bem nele. Maior aeroflá da história, já pensou? Bem, a gente trazendo aqui muitas informações para vocês. O policiamento terá reforço de 60% para o Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Preocupação com relação a tudo que está acontecendo, essa rivalidade que aumentou muito. Então, a segurança reforçada, tá? O Maracanã aí informou que, ao todo, 800 policiais militares atuarão na operação da segurança. No ano passado foram 500, tá? O BEP será responsável por 660 agentes, enquanto a Polícia Militar destacará outros 140. A partida é classificada como de alto risco em razão do histórico de conflitos entre as torcidas. Cerca de 2.000 palmeirenses são esperados no Maracanã e os 80 ônibus que sairão de São Paulo terão escolta policial durante todo o trajeto, tá? A gente só espera que o mesmo tratamento que eles recebem no Rio de Janeiro, os torcedores do Flamengo recebam em São Paulo, porque não há reciprocidade. A gente vê muita covardia com a torcida do Flamengo em São Paulo e em Minas também. A gente tem aqui também para falar para vocês
das últimas atuações de Wilton Pereira Sampaio em jogos do Flamengo, tá? O árbitro do jogo de amanhã, ele atuou, tá? O Wilton Pereira será o árbitro e tal, e as últimas atuações ele fez contra o Corinthians, Flamengo, eu vou de trás para frente, tá? Dos últimos jogos para depois, Flamengo, vitória do Corinthians, virada 2-1, Brasileirão, Flamengo 2, São Paulo 0, também, nesse Brasileirão, teve o Cruzeiro 2, Flamengo 1, Flamengo perdeu lá no Mineirão, Criciúma 0, Flamengo 3, e Flamengo 1, Corinthians 0, Copa do Brasil, e esses dois últimos foram em 2024. São as 5 últimas atuações do Wilton Pereira Sampaio. Apesar desses resultados, tem muitos erros contra o Flamengo, tá? Apesar de o Flamengo ter a maioria de vitórias, tem muitos erros nos últimos 5. No VAR, Caio Max Augusto Vieira teve algumas atuações em jogos do Flamengo. Flamengo 0, Cruzeiro 0, do Brasileirão, agora recente. Que teve pênalti que não foi chamado, lance que não foi chamado, né? Vacilou feio. Flamengo 1, Vasco 1, teve pênalti que ele não chamou, teve lance também de entrada absurda na canela do jogador do Flamengo, pisão que ele não entrou, não chamou. Atlético Mineiro 1, Flamengo 0, do Brasileirão. Red Bull Bragantino 1, Flamengo 2. Até o momento a única vitória desse VAR. Santos 1, Flamengo 0. Ou seja, o VAR do jogo, Flamengo e Palmeiras, amanhã. Dos últimos 5 jogos, o Flamengo perdeu 4 com esse VAR. E olha que o Flamengo tem poucas derrotas no ano. A maioria das derrotas era esse VAR que estava ali controlando. Era esse mesmo Caio Max Augusto Vieira, que pouca gente fala, mas olho nele porque, olha só, o Flamengo tem, se não me engano, 6 ou 7 derrotas, 8 derrotas no máximo, são 8 derrotas. 8 derrotas no ano de 2025. E dessas 8 derrotas, 3 derrotas, ou 2 derrotas foram com o Caio Max e 2 empates. Ou seja, o Flamengo perdeu 6 pontos com o Caio Max, só de derrota, mais 4 pontos de empate, são 10 pontos que o Flamengo perdeu com o Caio Max controlando o VAR, pra vocês terem uma noção. Então, olho vivo aí, porque esse é aquele típico que não é tão famoso como o Wagner Hillway e tudo mais, mas que tem que estar ligado, né, no Caio Max. Árbitro aí que já esteve presente em 10 pontos que o Flamengo perdeu, tá certo? Eu vou repassar aqui para vocês o que eu trouxe mais cedo, a notícia com relação ao bloqueio do Flamengo, do caso da Libra, o bloqueio do Flamengo ser equivocado, né? A notícia, em apuração da equipe Paparazzo Rubro-Negro, com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, a notícia divulgada há pouco sobre a decisão da Justiça na ação movida pela Libra está equivocada. Ao contrário do que foi divulgado, a desembargadora não determinou bloqueio linear das contas do clube no valor de 70... Do clube não, na verdade da Libra, né? No valor de 77 milhões, nem apenas de 1,6 milhão, tá? O que será liberado para cada clube é o montante que o Flamengo apresentar como incontroverso, e o cálculo não segue uma lógica simples como divulgado anteriormente. A diretoria ressalta que o desbloqueio dos valores depende da convocação do que é contestado e do que pode ser liberado de forma imediata, tá certo? A gente tem aqui algumas outras notícias aqui muito boas. Eu vou separar já uma notícia importante aqui para trazer para vocês, porque o Saul, né, e acho que essa é a notícia mais importante do vídeo, eu deixei para o final, reforço caseiro, né, o Saul realizou mais um treino com o grupo e aumentou as chances de ser relacionado para Flamengo e Palmeiras, tá? Então o Flamengo pode ter o jogador espanhol Saul Níguez, o Flamengo pode ter ele atuando contra o Palmeiras, né? O jogador que estava com dores ali no tornozelo, mas que é importantíssimo. Já imaginou o meio-campo com Pulgar, Jorginho e Saul? Mas eu acho que o Saul, se jogar, não começa jogando, e aí ele substitui ou Jorginho ou Pulgar no segundo tempo. E aí é demais, né? O Flamengo com um baita de um elenco, com um jogador como Saul. Então se liga no comentário de alguns seguidores. Um deles diz o seguinte: amanhã é porco, a pururuca para jantar. Vamos baixar a bolinha dos queridinhos da CBF e da máfia do apito. Pra cima, Mengão. Então isso aqui é sobre provocação pura, com um tom de arquibancada, né?
É isso daí. Então se liga no